Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro. E a Receita Federal agora oficialmente irá compartilhar dados de CPF e CNPJ com outros órgãos via blockchain. Até então, de primeiro momento, isso para muitos talvez não pareça algo muito impactante, mas eu tenho algo para dizer para você, principalmente você que trabalha por conta, você que é empresário, meu amigo. E isso tudo que você tem que passar na sua vida de estresse, de dor de cabeça, de encheção de saco por conta do Estado, por incrível que pareça, não é uma ação coordenada. Então, o roubo que a Receita faz, a burocracia que os regulamentadores te aplicam e muito mais outros problemas que acontecem, por incrível que pareça, não é de uma maneira coordenada. Então a CVM faz as coisas de um jeito, a Receita Federal faz de outro, algum outro órgão faz alguma outra coisa de outro jeito e eles não estão combinando nada. Eles conseguem ferrar sua vida, eles conseguem atrapalhar e te atrasar sem estarem coordenados entre si, sem haver uma comunicação direta. E a partir de agora, através da tecnologia blockchain, é justamente isso que irá acontecer. Eles estão entrando em um processo que haverá uma comunicação agora entre os órgãos. Então, você que de repente está em desacordo com um e acordo com outro, ou você que de repente escondeu informações de um e está prestes a falar algo diferente para outro, né? Ou seja, agora tá lascado. A burocracia, não digo que a burocracia necessariamente vai aumentar, mas a fiscalização em cima do que você vai fazer vai aumentar. Ou seja, é muito patrão para pouco empregado, meu amigo. Porque efetivamente, embora a gente vote nos caras, coloque eles lá no poder e tudo mais, ainda assim parece que não somos nós os patrões, né? Os políticos é que mandam na população. Parece que é isso que acontece. Na Constituição. E quando a gente olha a coisa toda com uma visão democrática, né, não deveria ser assim, né? O cara, ele é votado para representar o interesse de quem elegeu. Ele tá representando a gente, né? Então, assim, ó, pô, amigo, você não fez daí direito, a gente vai lá e dá uma cobrada e tal. Mas, aparentemente, a coisa funciona diferente disso, é o contrário. Nós somos fiscalizados, nós somos monitorados, nós sofremos penalidades e não os caras que colocam essa porcaria toda para rodar. Claro que isso não diz que a tecnologia blockchain é uma coisa ruim. A tecnologia blockchain é só uma tecnologia, ela é só uma ferramenta. Para que ela vai ser usada, aí já é uma outra coisa. Ela pode ser usada para uma ferramenta tanto de liberdade, quanto uma ferramenta de repressão. E infelizmente, você acha mesmo que o Estado ia usar algo para trazer facilitação para o empresário, para o empreendedor, para o brasileiro padrão? Não, obviamente que é um negócio para facilitar o lado deles lá, aumentar a cobrança, evitar sonegação, esse tipo de coisa. Mas de qualquer maneira, olha só, agora o Estado vai funcionar melhor com todos os seus sistemas integrados. E isso que eu ainda não citei aqui e nem vou entrar no mérito do compartilhamento internacional que está começando a rolar também via blockchain entre terras tupiniquins e outros países, principalmente da América Latina. Então, dependendo do caso, pode também haver esse tipo de comunicação. Então, diga-se de passagem, alguém autorizou isso? Eu não autorizei. E já tô deixando claro que eu não autorizo nenhum tipo de compartilhamento de nenhuma informação minha, de nenhum dado meu, que seja entre órgãos, seja entre governos, seja entre países. Eu não quero. Eu tô buscando distanciamento. Sabe essa campanha do distanciamento e tudo mais? Então, tô buscando distanciamento, mas distanciamento do Estado. Claro que isso é impossível, mas a gente não custa buscar, não é mesmo? De acordo com um estudo realizado por uma grande agência financeira, a Fitch Ratings, foi dito que as CBDCs, que são necessariamente as criptomoedas estatais, elas oferecem um gigantesco risco
para as soberanias nacionais, para os países. Entenda melhor essa situação. Cada país já tem aí a sua própria moeda, com raras exceções, mas normalmente cada país tem a sua própria moeda. E o que está acontecendo é que cada país vai digitalizar a sua moeda. É como se a coisa toda funcionasse apenas de maneira digital, embora a moeda física ainda vai ter em muitos lugares. Só que a questão é que, quando eu queria comprar alguma moeda estrangeira, eu poderia ir, por exemplo, numa casa de câmbio e fazer a aquisição de dólar ou da moeda que eu achar melhor. Mas como a coisa toda está funcionando em âmbito digital, diga-se de passagem, em um momento que as criptomoedas estão avançando, começamos a ver certas possibilidades, como o fato de terem alguns aplicativos, ou até mesmo corretoras de criptomoedas, ou até mesmo empresas que têm atuação, principalmente na área digital, venham disponibilizar possibilidade de serviço de aquisição de CBDCs que não são da pátria daquele fulano que está tentando comprar as moedas. Em outras palavras, pode acontecer de, por exemplo, as coisas aqui no Brasil estão muito ruins, digamos que algumas decisões não foram tomadas da melhor maneira possível e a moeda desvalorizou. Então, o que pode acontecer é eu baixar um aplicativo e comprar a CBDC chinesa, comprar a CBDC norte-americana, comprar a CBDC russa, ou seja, eu vou comprar com extrema facilidade e sem rastro e sem rastreio governamental uma determinada moeda que não é a moeda brasileira. Hoje numa casa de câmbio tem o esquema lá para você comprar dólar sem necessariamente informar a República Federativa Brasileira, mas, via de regra, essa compra é uma compra informada. Quando você vai para o âmbito das moedas digitais, se você compra moedas digitais em corretoras que têm sede no Brasil ou já criaram o seu CNPJ e estão passando os dados, ainda assim também você está sendo rastreado. Mas e quando você dá um jeito de comprar fora do sistema? Então, ou pelo menos dentro de um outro sistema. Então, se uma empresa decide trabalhar com a CBDC chinesa, o que a China vai fazer? Vai bloquear a conta daquela empresa para que a sua moeda não seja aceita no mundo todo? Não, é do interesse da China que pessoas do mundo todo utilizem a CBDC chinesa. Ela não vai bloquear as pessoas. Então, com isso, a gente começa a entender justamente que os países, principalmente os que têm uma economia frágil, estão com muito medo. E diga-se de passagem, quando a gente observa a moeda fiduciária como um produto, necessariamente é como se a gente fosse em um país governado pela Coca-Cola, que tem a opção da pessoa comprar Pepsi. Então, efetivamente, eles não vão proibir a compra de Pepsi, mas eles vão tornar a vida da Pepsi bem difícil e vão tornar a vida de quem quer comprar Pepsi também muito difícil. Mas e se você tivesse como comprar Pepsi sem que a Coca-Cola soubesse? E daí já seria uma outra situação. Daí já é uma coisa bem diferente que vai assustar muito a Coca-Cola, que é o que vai assustar aí os países. Então a coisa começa a ficar interessante. Embora seja assustador em alguns aspectos por não ser algo de pleno conhecimento da humanidade, estamos passando por uma reestruturação que nunca houve, pelo menos não se tem conhecimento de tal reestruturação, mas temos a possibilidade de talvez começar a trabalhar com um produto que mais lhe agrada. Real não é uma boa opção, sei lá, tá desvalorizando, vou lá e compro a CBDC chinesa, compro a CBDC gringa, compro a moeda que eu quiser. E o seu Manuel da esquina, da padaria? Se ele quiser começar a aceitar a CBDC chinesa na padaria dele, ele vai aceitar. Se tem gente para pagar e se ele está disposto a receber, é o que vai acontecer. O governo brasileiro ou o governo de um país ele consegue fiscalizar o país todo? Uma fiscalização tão assídua a ponto de verificar quantos pães foram fabricados para saber quanto foi que foi vendido, para saber qual foi a moeda específica que foi negociado? Efetivamente não. Porque até então, com as criptomoedas, a gente tem uma questão assim, muito interessante. Dá para aceitar criptomoeda em qualquer lugar? Dá. Tem o sistema da K-Money, tem o PayPal que está entrando aí no negócio e tudo mais. Mas ainda assim,
A gente sempre tem o caso do que? O comerciante que ele quer aceitar criptomoedas, mas ele não quer ficar com criptomoeda. Normalmente o cara, ele quer passar para real, porque assim, se ele for comprar um carro, ele não consegue comprar um carro com criptomoeda. Normalmente não, ok, tem algumas exceções aí, mas normalmente ele não consegue. Se ele vai comprar uma casa, ou se ele vai na loja do outro lado da rua, não tá aceitando criptomoeda, ele vai ter que passar para real. Então, no momento que é feita a conversão, é aí que o Estado pega as pessoas. Quem compra Bitcoin em uma corretora que não tem rastreio, o problema é justamente a hora que o cara vai converter isso daí para real. Porque da onde é que saiu aquele real? Da onde é que saiu esse dinheiro? Então, essa é a grande questão. Mas quando você observa que se a gente se inserir em um sistema em que eu tenho real, eu tenho a CBDC chinesa aqui na minha carteira, vou na padaria e compro com a CBDC chinesa. Daí o dono da padaria, ele atravessa a rua, vai na loja de tapete, compra o tapete também com a CBDC chinesa. A fábrica de tapete, em contrapartida, paga seu fornecedor com a CBDC chinesa. Cara, aí a gente já tem um grande problema para os padrões de Estado que temos hoje. Bom, galera, então é isso. Muito obrigado por ter assistido, espero que o vídeo tenha sido útil e até mais.